Alô, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Exatamente. Eu sou o William da Cruz, o seu professor de língua portuguesa e redação, aqui no canal Português com o William. É isso aí, ó. Esta aula é a aula 4, é a aula que nós estaremos fechando o estudo da fonética e da fonologia. Beleza pura? Nesta aula nós estaremos analisando o encontro das letras dígrafo, ditongo, tritongo e hiato. Por que é tão importante essa matéria? Porque ela vai te ajudar lá nas questões de acentuação gráfica, principalmente, e também questões que exijam a separação silábica. Fechado? Antes de mais nada, sem delongas e antes de mais nada, se inscreva no meu canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e me deixe o seu joia se você se amarrar nessa aula, beleza? Sem mais delongas, de olho na tela tá aí, ó, encontro das letras. Vamos entender o porquê isso é tão importante, não é verdade? Dígrafo, ditongo, tritongo e hiato. Na língua portuguesa nós temos, quando nós falamos de encontro das letras, eu vou até colocar isso aqui mais bem explicado, né? É encontro dos sons, beleza? Ou então de fonemas, tá? É importante deixar isso aqui claro para vocês, porque nós já estudamos a diferença entre som e letra, na verdade? O som, que é o fonema, nós falamos e ouvimos, e a letra é a representação gráfica desse som. Beleza pura? Vamos para cima. Então tá aqui, você já sabe onde me encontrar. Aqui tá o meu Instagram, @prof. William da Cruz. Me mande mensagem, vamos trocar uma ideia. Tem alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, mande lá no meu perfil do Instagram. Ó, vamos lá. Dígrafo. O que é o dígrafo? Duas letras que representam um som. Então aqui nós estamos falando de letras mesmo, tá? Então dígrafo, duas letras que representam um único som. Aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo, ó, palhaço. Vendo esse LH, lha. Esse LH é um dígrafo, não representa só o som do lha, esse lha, não é verdade? Pássaro, ó, perceba que no pássaro os dois S também representam só um único som, que é o som do sh. Na verdade não é do chiado, né? É do assim. O carro representa aquele som glotal, carro, RR é dígrafo. Agora olha só, adolescente também é dígrafo e tenho também é um exemplo de dígrafo. Trouxe aqui algumas palavras para que vocês possam lembrar o que é dígrafo. Aí olha só, lembrando o seguinte, que o dígrafo, isso aqui é uma questão de prova. O dígrafo ele pode ou não ser separado em sílabas diferentes. Então, ó, no caso do palhaço aqui, eu não consigo separar o L do H, já que o H é uma letra que só serve ali para ajudar, para apoiar no som do L, do lha, né? Agora, já no pássaro, eu posso sim separar, eu devo. Lembra daquela regrinha lá da tia, lá do prezinho? Tem que separar o RR e o SS, senão eles brigam. Então, é naquela mesma pegada. O RR também. Mas não deixam de ser dígrafos, porque se separam. Já que o dígrafo é o encontro de duas letras que representa um som. Pode ou não ser separado, fechou? Beleza pura? Agora vamos lá. Tipos de dígrafo, nós temos dois. Dígrafo feito por consoantes e dígrafo vocálico. Vamos entender? Os consonantais são esses aqui, ó. GU, QU, o CH, o LH, RS, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Trouxe aqui alguns exemplos. Guerra, queda. Ó, esse GU aqui, ele só é um dígrafo quando o som do U não estiver presente na fala. Então, ó, guerra. Perceba que eu tenho um som só do G e do E, não é verdade? O U, ele fica sem som, porque ele faz parte do G. Tudo bem? Então, dígrafo G e Q é a mesma coisa, tá? Igual em queijo também. Choque, ó, o CH transmitindo só um som, aquele som do chiado, né? Som de X ali, de xícara, né? Choque. E lhama, LH, dígrafo consonantal. Os dígrafos vocálicos. Ah, isso aqui eu vou colocar até um asterisco, que isso aqui cai muito em prova. O dígrafo vocálico ou nasal é quando nós temos as vogais A, E, I, O, U acompanhadas na mesma sílaba de N ou M.
E aí nós vamos ter a nasalização, que é aquela vozinha da Pops lá do Chaves lá, que é a prima do Kiko. Conta toda pra sua mãe, Kiko. Ela não fala assim lá, né, no programa lá. Então, o dígrafo vocálico, ele segue o mesmo princípio. Porque a soma do A, olha só, em campo aqui, ó, a soma do A mais o M, eu vou ter um A nasalizado. Aí eu coloco o tio aqui para trazer a ideia da nasalização. Então é cam, ó, esse é um novo som representado pelo A e pelo M. A mesma coisa acontece em anta, a mesma coisa em empresa, é o esse, ó, em empresa, o anta. Mesma coisa em entrada, beleza? Ó, entrada, mesma coisa em impa. Mesma coisa, ó. O I aqui nasalizado e o caindo, o I é nasalizado também. Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Dígrafo vocálico, o encontro das vogais com N ou M na mesma sílaba. Tem que nasalizar. Tem que nasalizar. Nasalizou, temos um dígrafo ali. Fechado? Agora vamos para o segundo tipo de encontro de letras. Nesse caso aqui, é o encontro de vogais na mesma sílaba, chamado de ditongo. Ele pode ser ditongo crescente ou decrescente, vai depender da ordem. Agora aqui eu quero que você preste bastante atenção, que nós aprendemos que as vogais são A, E, I, O e U, não é verdade? Só que agora que você já está adulto, nós estamos adultos, estudando para concurso público, você tem que entender o seguinte, que as únicas vogais consideradas vogais são A, E, I, O. O I e o U são considerados semivogais, tudo bem? Por conta do seu som. O I e o U tem um som mais baixinho que A, E, I, O. Fechado? A, E, I, O. Beleza? Então agora no ditongo nós vamos ter o encontro de uma vogal, que você já sabe que é o A, E, I, O, mais uma semivogal, que você agora sabe que é o I e o U na mesma sílaba. Pode ser oral ou pode ser também nasal. Nasal com sempre lá, né, com o encontro ali ou do tio ou então do M ou N. Falou? Falou? Fechado? Então vem cá comigo, ó. Vamos lá. Ó. Quando, ó. Quando, tá vendo que o som do U e do A ele aparece? Então aqui nós temos uma semivogal mais uma vogal, o U e o A. É nasal? Sim, por conta do N aqui, ó. Quando, tá vendo? Agora já em série, ó, o I e o E aqui, ó. Semivogal mais vogal. Aqui não é nasal, aqui é oral, porque não tem N nasalizando o som, não é? Já no ROI é a mesma coisa, tá vendo? Aqui eu já tenho uma vogal mais uma semivogal, ó, vogal, semivogal, o I. E o item, aí aqui é interessante, ó, item. Preste atenção nesse ditongo aqui, ó, nesse M. Na pronúncia, quando nós falamos assim, item, item, veja que o M ele se transforma num I, ó, item, tá vendo? Então é como se fosse assim, ó, I tem, como se fosse assim, tá? Então esse encontro aqui é provocado pelo o M, né? Nasalizando o E, na verdade ele não nasaliza aqui. Ele traz a ideia de uma nova vogal, o I, item. Tá vendo? Então, muita, ó, vou até colocar aqui para vocês aqui embaixo, eu coloquei, né? Muita atenção nesse ditongo nasal, porque cai muito em prova, por conta dessa dúvida aí com M, com o N aí, fechou? Agora, olha só. Crescente quando tem uma semivogal mais uma vogal. Sério. Tá aqui, ó. Semivogal mais vogal. 50, semivogal mais vogal. 14, semivogal mais vogal. E decrescente quando eu tenho uma vogal e uma semivogal após. Então, ó. Ouro, caule e amam. Tá vendo que esse U, esse M, ele traz um som de U, ó. Amam, amam. Tá vendo? Então é isso, ó. Sêmen. Veja que esse N traz uma ideia de I. Sêmen. Beleza pura? Ditongo, tá no bolso? Vamos nessa, vamos para o tritongo. O tritongo é a mesma coisa do ditongo, só que acrescenta mais uma semivogal. Então o tritongo é a união de mais uma semivogal, isso mesmo. É a união de uma semivogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Paraguai, enxáguen, tá vendo, ó? Enxáguen, ó o I aqui no M, saguão, desaguão, ó, desaguão,
Ó, aqui tem a ideia do som do U. Desagua, desagual, desaguão, desaguam. Uão, é isso mesmo, desaguam. Traz essa ideia do som do U aí, desaguam, desagual, desaguão. Uão, é isso mesmo. E o hiato, meu povo? Aí aqui nós já não temos mais um encontro na mesma sílaba, só que nós temos uma sílaba com um encontro, presta atenção. Quando a palavra não é separada, nós temos as duas vogais na mesma sílaba. Agora, quando essa palavra é separada em sílabas, as vogais se separam em sílabas diferentes. Isso que é hiato, tudo bem? É a mesma coisa aqui, ó. Saída, veja aqui, ó. Saída. Veja que o A e o I aqui estão na mesma sílaba quando saída está cheinha, está completinha. Agora, quando eu quebro a palavra, aí se torna um hiato, ó. Saída, Júnior, Rainha, Baiuca. Aí alguns exemplos. Lembrando que o hiato cai demais por conta da sua regra de hiato. Percebemos então os encontros das letras, meu povo? Então, olha só, por que estudar isso aqui? Vai te ajudar no próximo tema, que é a acentuação gráfica, na compreensão do conteúdo de acentuação gráfica, que é um conteúdo de ortografia. Fechado? Então tá aí para vocês o básico que funciona, é o basicão aqui, para você ter uma ideia. Aprendeu esse básico? Já vai conseguir responder várias questões. Não esqueça de me seguir lá no Instagram e nós nos encontramos na nossa próxima aula, aula 5 do nosso curso gratuito Português com Will do início. Vamos para a nossa quinta aula, vem comigo.